todas e todos. Gostaria inicialmente de agradecer o convite do GT Mundos do Trabalho no Amazonas, a possibilidade de estar falando sobre os primórdios da constituição da imprensa no Amazonas e sua consolidação. O tema do periodismo no Amazonas foi objeto de minha tese de doutorado, defendida em 2001 na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, intitulada de Folhas do Norte, Letramento e Periodismo no Amazonas entre os anos de 1880 e 1920. Comecei a me interessar sobre o tema do periodismo ainda durante o desenvolvimento de minha dissertação de mestrado, onde mantive intenso contato com os jornais do Estado em busca de informações sobre os trabalhadores portuários da cidade de Manaus. Buscava, à época, dar visibilidade a uma determinada categoria de trabalhadores urbanos, os estivadores, procurando recuperar suas experiências sociais específicas no momento histórico em que tanto aquela categoria quanto a própria cidade passavam por um processo formativo repleto de experimentações e tensões. No decorrer da pesquisa, fui confirmando uma suspeita inicial de que as fontes de cunho oficial, relatórios, exposições, mensagens de governo, acabavam reforçando uma postura historiográfica que, grosso modo, silenciavam sobre os segmentos populares, em especial sobre os trabalhadores urbanos menos favorecidos. Assim, uma alternativa a esse silêncio documental foi o recurso às fontes jornalísticas pouco usadas à época. Os jornais me possibilitaram uma maior aproximação com o tema, pois traziam informações, mesmo que fragmentárias, a respeito da vivência desses segmentos populares de Manaus. Embora quase todos os jornais pesquisados demonstrassem estar comprometidos, em maior ou menor grau, com os mecanismos vigentes de controle e dominação, muitos traziam colunas e seções que, espremidas entre as páginas secundárias do jornal, davam a ver os populares e os temas mais corriqueiros do viver urbano. Até mesmo em um periódico tradicionalmente ligado aos grupos dominantes, como o Jornal do Comércio, foi possível observar pequenas colunas como coisas policiais ou queixas do povo, que traziam cotidianamente informações sobre os menos favorecidos da cidade de Manaus. Tais colunas traziam obviamente uma forte carga preconceituosa para com as camadas populares, muitas vezes tratadas como marginais, ébrios, vadios, prostitutas, etc., tendo sido necessário transpor os meandros discursivos da fala jornalística e buscar nas entrelinhas as informações desejadas. Contudo, uma vez superados esses obstáculos, os jornais revelaram-se importantes fontes de informação, por onde foi possível perceber múltiplas dimensões do viver social. Nesse processo de descoberta da riqueza documental que os jornais encerravam, 2 pontos chamaram particularmente minha atenção. Um primeiro, puramente quantitativo, dava conta do grande número de jornais produzidos no Amazonas nas últimas décadas do século XIX e primeiras do XX, mostrando que o Estado partilhou com as demais regiões do país do frenesi que marcou a introdução da imprensa no Brasil. O segundo ponto diz respeito à diversidade desses veículos que produziram uma gama de abordagens acerca de temas comuns, quebrando uma visão inicial que entendia a imprensa como portadora de um discurso monolítico e oficial, sendo mera extensão dos interesses dominantes. Percebemos que, assumindo interesses de grupos e facções, o discurso jornalístico possibilitou a percepção das tensões e conflitos que permeavam a sociedade amazonense. Deste ângulo, foi possível perceber que a atuação de muitos periódicos, e não só os produzidos por operários, acabaram dando vazão a uma quantidade de avaliações críticas da realidade social. Nessa fala, vou abordar brevemente o processo formativo do periodismo no Amazonas
que também partilhou com outras regiões do país da agitada atmosfera cultural que favoreceu a emergência de um vigoroso processo de editoração jornalística. Associado ao processo migratório fomentado pela economia de exportação da borracha, o surto urbanístico que marcou a virada do século XIX para o XX na Amazônia e que projetou cidades como Belém e Manaus, instaurou e buscou consolidar um estilo de vida urbano onde os referenciais estéticos vincularam-se à chamada Belle Époque. Apresentando-se como um dos mais significativos emblemas da modernidade, o periodismo tendeu a reforçar os ideais civilizatórios e a crença no progresso material e espiritual patrocinado pela cultura burguesa em expansão. Imbuído de tais valores, o periodismo amazonense tendeu a assumir, sem dificuldades, a projeção dessas imagens de modernidade e progresso, pondo-se a serviço da nova ordem burguesa. Sendo, no entanto, tão dinâmico quanto a sociedade que o produziu, também expressou, tanto quanto instituiu, clivagens e segmentações, abrindo contradições as mais diversificadas. A simples leitura dos jornais veiculados no Amazonas oferece uma visão bastante diferenciada das imagens consagradas pela produção historiográfica local, pouco afeita ao reconhecimento de todo e qualquer tipo de experiência social que escapasse à órbita das elites dominantes. Glorificadora e saudosista, a produção historiográfica amazonense harmonizou o passado regional, desconsiderando uma gama variada de dilemas e contradições. Pelos jornais, a imagem de personalidades consagradas por uma visão unidimensional do processo histórico regional emerge empalidecida em meio a denúncias de desmandos e descasos na administração dos recursos públicos e no enfrentamento dos problemas sociais. Com uma certa dose de surpresa, nos deparamos com uma visão muito mais problemática do governo de Eduardo Ribeiro, o grande homem por excelência do Amazonas, acusado em muitos jornais de atentar contra o erário e de lançar mão de métodos truculentos contra seus desafetos. A prática de empastelamento de jornais oposicionistas teve em Eduardo Ribeiro um de seus momentos mais ativos. Da mesma forma, foi em sua administração, dita modernizadora, que surgiram os 2 primeiros jornais operários do Estado, denunciando a carestia e os dilemas do mundo do trabalho, completamente alheios aos aportes financeiros da borracha e indiferentes ao frenesi que animava as elites e seu pretenso refinamento burguês. No Amazonas, a abertura de tipografias foi tardia, como também sua manutenção não se efetivou com facilidade. A primeira prensa local chegou em Manaus em 1851, motivada pela necessidade de dotar a recém-criada província de uma estrutura mínima que possibilitasse seu funcionamento. A convite do primeiro presidente, transferiram-se para Manaus inúmeros profissionais de diversas áreas, em sua maioria provenientes do Pará, como foi o caso de Manuel da Silva Ramos. Coube a ele tocar o primeiro jornal produzido no Amazonas, o 5 de setembro, que saiu pela primeira vez na seara jornalística no dia 3 de maio de 1851. No Amazonas, a produção periódica só emergiu com vigor no momento em que alguns obstáculos foram removidos para a implementação das tipografias. Tais obstáculos têm a ver com o caráter tardio e incompleto da penetração da língua portuguesa, com a inexistência de mão de obra especializada, como mestres tipógrafos, gravadores e impressores, e também a escassez de recursos financeiros e de matérias-primas necessárias, como papéis e tipos. Assim, os panfletos políticos, os periódicos manuscritos e datilografados foram alternativas importantes às limitações vivenciadas neste período inicial. No Amazonas, entre os anos de 1851 e 1908,
circularam mais de 2 dezenas deles, e é certo que pelo menos outros 20 vieram à luz nas 2 décadas posteriores. Embora boa parte das folhas manuscritas e datilografadas não tenham passado de um único número e tivessem formato reduzido, alguns títulos sobreviveram por mais tempo, como o Mucuim, pequeníssimo jornal que circulou em Manaus por uma década, alcançando a façanha de publicar nada menos que 300 números. Prestando-se a experimentações, o jornal manuscrito tendeu a ser essencialmente produzido e consumido em espaços restritos, como o ambiente escolar, os círculos de vizinhança e até a bordo de embarcações em trânsito. Seu traço forte eram os temas do cotidiano local e a fofoca difamatória. Esquivando-se da exigência de conhecimentos técnicos e de processos mecânicos sofisticados e dispendiosos, os pequenos jornais manuscritos e datilografados eram feitos a partir do empenho e dinamismo de inconformistas. Embora não tivessem acesso às prensas tipográficas, estes demonstravam a vontade incontida de mostrar-se ao mundo e de intervir no contexto social, fato que, de resto, acompanhou a imprensa onde quer que ela tenha surgido. Essa dimensão propriamente política do jornalismo não deve passar desapercebida, principalmente nos estudos que tomam a imprensa como objeto prioritário, pois, independente de sua tiragem ou longevidade, a existência de um jornal significa que em torno dele gravitaram interesses específicos sedimentados no corpo de uma dada sociedade. Sua emergência foi sempre fruto de interesses particulares associados a projetos de intervenção social que buscaram adquirir maior expressão ou consolidar posições previamente alcançadas. De qualquer forma, o jornal, fosse ele um grande diário ou uma pequena folha, era um canal que se abria para a sociedade, ditando normas enquanto buscava reconhecimento e legitimidade. Tal como ocorreu em outras regiões do país, uma das principais características do periodismo no Amazonas, em seus primórdios, foi a efemeridade. A grande maioria dos periódicos não chegavam sequer a publicar o segundo número, e poucos foram os que superaram a casa das 2 dezenas. Os próprios jornais externavam suas preocupações com essa tendência, já anunciando um previsível insucesso. Para além do caso específico dos jornais comemorativos ou de homenagens, que saíam uma única vez, cabe registrar que o grande fator da efemeridade dos jornais amazonenses vinha do alto custo que cercava a produção jornalística. Tais custos estavam geralmente em conflito com as posses mais modestas de seus idealizadores, o que gerava grande expectativa com a vendagem do primeiro número. O jornal de humor A Matraca anunciava em sua primeira página, dizia o jornal: "Aparece hoje a matraca. O seu futuro não podemos prognosticar com precisão, mas julgamos de vida extensa, se a tanto permitirem as finanças." Os custos elevados do papel e do próprio processo de impressão gráfica foram motivos pelo qual boa parte dos jornais impressos saía em formato reduzido. Essa preocupação não era exclusiva dos editores das pequenas folhas, mas do conjunto da imprensa amazonense do período. Um dos mais importantes jornais do estado à época, com amplo patrocínio oficial, como era o jornal O Amazonas, por diversas vezes teve que diminuir seu formato por falta de papel de impressão. Houve casos, no entanto, em que a saída de circulação de um jornal não estava ligada ao peso dos custos de produção, mas a outros fatores, como a repressão política, muitas vezes violenta, que era exercida por grupos políticos e econômicos locais. A crônica jornalista amazonense
registra o caráter corriqueiro com que diversos jornais foram empastelados por ordem dos grupos oligárquicos locais, inconformados com o debate franco de ideias incômodas, como eram o republicanismo e o abolicionismo à época. Como salienta Marvinier de Castro, empastelaram-se algumas tipografias, trocaram-se tiros, houve prisões. Quando as oficinas do jornal Covades foi incendiada, faltou água, porém os bombeiros trouxeram tanques aos quais ligaram as mangueiras que esguicharam querosene para a extinção do fogaréu. Em editorial, a Gazeta, publicada em 1913, comentava com pesar o excessivo controle exercido sobre a imprensa pelas diversas facções políticas amazonenses. Segundo o jornal, a ação de partidários dos pedrosistas, neristas, sapechoístas, penistas, guerristas, bittencuristas, monteiristas, jorgistas e raposistas teria apresentado como consequência direta o fechamento de vários jornais pela polícia, 4 deles só no ano de 1913. A violência dirigida aos jornais acabava frequentemente atingindo a figura dos próprios jornalistas, que, segundo Maripiranga, viviam sempre sobressaltados, ameaçados de chibata e caçados até nas residências. Entre os anos de 1880 e 1920, o periodismo amazonense atingiu seu apogeu, projetando-se não só como uma peça-chave do mundo moderno, mas como a própria exemplificação dessa modernidade. Como salienta Raimundo Moraes, o jornal, com suas asas leves, não deixava de ser um pássaro veloz que levava de burgo em burgo a fama das maravilhas. O vigor da produção de jornais no Amazonas foi se consolidando por sob os processos iniciais de experimentação vivenciados por diferentes sujeitos sociais. Das experimentações foram também transgressões à norma culta, que, à época, buscava se impor de forma modelar no seio da imprensa. Além dos diários ligados geralmente aos grupos de poder e das elites, como os jornais Amazonas, Jornal do Comércio, Correio de Manaus, Correio do Norte e tantos outros, foi possível identificar pequenas folhas marcadas pela efemeridade, onde posturas dissidentes à norma culta davam visibilidade a tensões e projetos diferenciados no interior da sociedade manauara. Embora a imprensa apareça ligada aos espaços eruditos e por ele majoritariamente utilizada, ela também foi apropriada por diversos segmentos sociais, cujas vivências se faziam nas margens dessa cultura letrada em expansão, expressando interesses e projetos de intervenção no social os mais diversos, através de jornais como o de humor, jornais produzidos por operários, jornais produzidos por imigrantes, por mulheres, religiosos, esportivos, etc. Os jornais operários, por exemplo, tenderam a expressar esse antagonismo, questionando diretamente o uso do jornal pela intelectualidade, como fez o periódico A Luta Social, de 1914, que dizia: não somos eruditos nem Heródotos, não frequentamos universidades nem academias para adquirir um papel pelos quais se nos autorizasse a viver sem trabalhar. Os nossos pais não eram burgueses nem mandões, por isso, quem pensar encontrar nestas colunas lenitivo ao espírito ocioso que produz o riso do burguês, engana-se. A nossa escola é outra. Somos operários e a nossa ilustração, quer intelectual, quer material, é a menos imperfeita de todas, porque é colhida no templo onde as imagens são componedores, martelos, arados, serrote, plainas, cutelos, enxadas, machados, etc. Os jornais produzidos por imigrantes frequentemente
escritos na língua das comunidades de origem e para elas dirigida, davam a ver questões e tensões que estruturaram a vida dessas comunidades em terra estrangeira e permitem observar como aquelas vivências se desenvolveram em meio a perdas, angústias e incertezas, mas também em meio a sonhos, esperanças e expectativas. De igual forma, o jornal produzido por mulheres buscou falar para uma nova mulher amazonense, que emergia em fim do século XIX e anos iniciais do XX. Para essas mulheres, produzir um jornal, recusando a passividade da gentil leitora, e penetrar nos espaços das redações, até então espaços masculinizados, significava transpor uma barreira que limitava a projeção de seus desejos de emancipação e igualdade. A luta das editoras do jornal Grêmio, publicado em 1909, por exemplo, era pelo reconhecimento do valor da mulher e pela necessidade de equiparação de direitos frente aos homens. Ao longo das 2 primeiras décadas do século XX, as pequenas folhas, de estilo mais despojado e de linguagem coloquial, passaram a ser menos toleradas no interior do periodismo e confrontadas por jornais e jornalistas locais. Estes, projetando-se como portadores diletos do refinamento cultural e da vida civilizada, começaram a impor regras e convenções, defendendo a restrição da atividade jornalística à esfera da norma culta burguesa. Daí o aparecimento de atitudes francamente discriminatórias, como do periódico O Chicote, publicado em 1913, que associava o ofício de jornalista ao viés racial, dizendo ele: nos tocos há um preto seminegro que intitula-se repórter de nosso jornalzinho. Deixe de pretensão, seu preto. Durante o frenesi da economia gomífera e do boom de jornais, ganhou destaque uma geração de jornalistas profissionais, cujas folhas corridas davam conta de anos de envolvimento na seara jornalística, apresentando-se ao público como representante da sociedade culta e elitizada. A qualidade jornalística desejada em um jornal deveria ser aquela passível de ser aquilatada pela composição do corpo redacional, preferencialmente repleto de insígnios intelectuais e acadêmicos, como informava o jornal A Conquista ao seu público. Dizia contar entre seus colaboradores com os mais fulgurantes espíritos da moderna geração e as figuras de maior relevo do nosso meio intelectual, dentre quais alguns notáveis membros da Academia Amazonense de Letras. Como o processo de profissionalização no mundo da imprensa era praticamente inexistente até o início do século XX, foi comum que a atividade jornalística tendesse a ser levada a cabo por pessoas com formação e atuação em outros campos profissionais, sendo boa parte constituída por profissionais liberais ou funcionários públicos. Para essas pessoas, a escrita jornalística tendia a ser muitas vezes uma atividade secundária e, em alguns casos, diletante, característica que também contribuía para a fluidez e inconstância de muitos periódicos locais. Não foi à toa que muitas das pequenas folhas foram pensadas e editadas a partir do interesse de pequenos círculos letrados, que se constituíam em espaços de sociabilidade não institucionais. Livrarias, cafés, confeitarias e botequins são referências constantes nos jornais de Manaus, o que não era propriamente um fenômeno local. Em Manaus, os cafés são os espaços que aparecem como local preferencial e exclusivo para o recebimento das correspondências e colaborações dos leitores, além de serem ainda seus principais pontos de venda. Muitos dos jornais foram idealizados a partir dos círculos letrados que gravitavam naquele tipo de estabelecimento.
Embora a maioria dos intelectuais e jornalistas estivesse presente no jornal mais formalizado da grande imprensa diária, muitos deles militaram igualmente nos pequenos jornais. Fazendo um balanço de sua inserção na arena jornalística, as redatoras do jornal O Grêmio reconheciam a associação estreita entre jornalismo e projeção intelectual. Diziam elas estar convencidas de que fora por demais arrojado produzir um jornal composto só por mulheres num espaço de homens ilustres em todos os ramos da cultura intelectual. Porém, tinham clareza de que estavam traçando o caminho dos oradores de fama e dos literatos de grande vulto, pois estes vieram desses espaços. Nas pequenas folhas, os literatos mostravam-se mais à vontade, falando com humor da vida política local e nacional, da moda, dos esportes, das mulheres, da vida cultural na cidade e principalmente deles mesmos, do seu mundo jornalístico e literário. Tratava-se de trocar a redação sisuda dos diários pelos locais de articulação das chamadas igrejinhas literárias, onde grupos de intelectuais se dedicavam em especial a tratar da vida boêmia, cujos espaços de atuação em Manaus foram o Salão dos Terríveis, o Cassino Julieta, o Chalé das Terraces do Quintas, dos Chopes da Ville de Bordeaux, entre outros. Numa época em que vida literária era sinônimo de vida boêmia, foi comum que os homens de letras, jornalistas, poetas, juristas, professores, etc., montassem suas igrejinhas nesses espaços de sociabilidade. Ali, entre goles do mais fino champanhe francês ou de um trago da mais barata cachaça, lamentavam o acanhamento da vida provinciana, propunham saídas para os problemas nacionais, confidenciavam segredos de alcova e desnudavam intermináveis intrigas com seus desafetos. Da mesma forma que as opções etílicas, as articulações literárias podiam variar também em função da origem e inserção social de seus integrantes. Assim, os poetas negros maranhenses Nunes Pereira, Raimundo Nonato Pinheiro e Maranhão Sobrinho sofreram forte segregação, e foi somente graças aos seus talentos e à boa dose de ousadia que conseguiram se impor e minorar o processo de marginalização que sobre eles recaía. Fazendo a fama ou má fama de um sem número de intelectuais do período, a imagem do boêmio que amava e desperdiçava a vida, sacrificando-a em peripécias, foi projetada por literatos que escreveram sobre eles. José dos Santos Lins, quando se refere ao poeta Paula Guimarães, o imaginava a perambular pelos cabarés, sempre com o artigo em atraso, um poema na cabeça, um livro antigo debaixo do braço ou uma história melancólica nos lábios. Tais vinculações entre boemia e vida literária faziam dos cafés, confeitarias e botequins os espaços por excelência para onde convergiam os homens de letras. Cada igrejinha tendia a ficar raízes em locais específicos e muitos funcionavam como redações improvisadas, onde alguns jornais foram idealizados e até integralmente redigidos, antes de serem levados à prensa. Como era de se esperar, se boa parte da vida intelectual amazonense se desenvolvia nos cafés e botequins, o hábito de ler jornais no interior desses locais se tornou igualmente generalizado. Muitos estabelecimentos atraíam os fregueses colocando jornais e revistas à disposição dos frequentadores, seguindo tendência já estabelecida em várias partes do mundo. Assim, foi nas páginas da imprensa local que a intelectualidade amazonense da virada do século XIX para o XX ganhou visibilidade e respeitabilidade no interior da sociedade local. Era nela que se podia encontrar a poesia de Álvaro Maia, Taumaturgo Vaz ou as crônicas de Péricles Moraes. Foi dessa seara jornalística
que saíram os nomes que mais tarde estabeleceriam as bases para a criação e desenvolvimento das mais importantes agremiações científicas e literárias no Amazonas, como o Instituto Geográfico Histórico do Amazonas, a Academia Amazonense de Letras e a própria Universidade Livre de Manaus. Fico por aqui, agradecendo novamente o convite do GT, Mundos do Trabalho no Amazonas, na pessoa de sua coordenadora, professora doutora Alba Barbosa Pessoa. Obrigada.